Então vamos lá, Atos capítulo 2. Primeiramente eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13. E depois eu vou fazer a leitura, ainda no capítulo 2, de 37 até 41. Tá bom? Ok. Palavra de Deus aqui em Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Agora vamos lá para o versículo 37 do mesmo capítulo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Você não sente um arrepio quando ouve uma leitura dessa, não? Eu sinto arrepio pelo corpo. A impressão que eu tenho é que o Espírito Santo está passando a mão em mim. Tá bom? Fecha os olhos aí, deixa a Bíblia aberta, eu vou orar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, é que nós oramos ao Senhor agradecidos por tantos milagres que o Senhor já fez. Aliás, o Senhor não tem obrigação de fazer nada, mas o Senhor faz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Pai, pela bondade do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é soberano. Obrigado porque a tua mão redentiva e santa está sobre nós, nos conduzindo. E o sopro do teu Espírito, Senhor, nos aquece. Aquece sim o nosso coração.
e nos dá, Senhor meu Deus, sobrevida, qualidade de vida. Senhor, nos permita andar em novidade de vida para a glória do nome do Senhor. Por isso, na noite de hoje, tantos quantos aqui vieram, sejam agraciados pelo teu hálito. O Senhor é Deus de milagres e nós somos ovelhas do seu pastoreio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar sobre a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, e essa palavra acabou se tornando eternizada, porque as igrejas que são mais carismáticas, né? As igrejas que são mais renovadas, elas são chamadas de igrejas pentecostais, que nasce originalmente de uma festa que se realizava no meio judaico, a festa do Pentecostes, e que acabou fazendo uma ligação com o cristianismo por ocasião da descida do Espírito Santo, 50 dias após a morte de Jesus. Jesus então morreu e ressuscitou, ficou 40 dias andando entre os homens, ressurreto, voltou para o céu e 10 dias depois desce o Espírito Santo, desce o Paráclito, desce o Consolador prometido e habita no meio do povo, mas a sua descida, ela foi cheia de glamour, de muitos sinais e maravilhas. E aqui acontece algumas coisas que não são muito comuns e muito fácil de entender. E apareceram distribuída entre os que estavam ali naquele lugar, línguas como que de fogo. Na verdade não era fogo, era algo parecido com fogo, e era algo parecido com língua. E pousou sobre cada um deles. E aí então acontece a manifestação do Espírito Santo. Ponto final, pausa, deixa eu voltar um pouquinho agora. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Paulo conheceu Lucas na sua segunda viagem missionária. Lucas era grego, Lucas era médico. Em Colossenses, Paulo chama ele de um médico amado. Paulo chama Lucas de um médico amado. Então ele era médico. Mas ao mesmo tempo ele era um escritor. E ele escreve um livro que nós chamamos de livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E ele escreve esse livro em dois caráteres. Primeiro, um caráter histórico e também um caráter teológico, eclesiológico. Por quê? Porque as nossas igrejas, elas se pautam para funcionar, para existir, elas se pautam na eclesiologia deixada a princípio no livro de Eclesiastes. É aqui no livro de é aqui no livro de Atos que nós aprendemos sobre diácono. É aqui no livro de Atos que nós aprendemos sobre o Espírito Santo. É aqui no livro de Atos que nós aprendemos sobre viagem missionária. Então em Troade, o apóstolo Paulo conhece Lucas. E a partir daí, Lucas se torna uma testemunha ocular de tudo o que acontece na vida dos apóstolos, em especial na vida do apóstolo Paulo. Esse texto, ele é motivo de discussão por alguns teólogos. Isso aqui mexe com a cabeça dos teólogos. Por quê? Porque os teólogos não são tão crentes como nós somos. Ou seja, para explicar melhor, os teólogos não enxergam a Bíblia como nós enxergamos. Nós enxergamos a Bíblia numa simplicidade. O teólogo é aquele cientista da religião que vai no texto e explora e pesquisa e faz uma exegese e faz uma dissecação minuciosa, tentando entender detalhes, questionando às vezes até o inquestionável. Mas esse texto aqui mexe com a cabeça das pessoas que são das letras da religião, porque trata-se de um solo sagrado.
E tudo que é solo sagrado é difícil de entender, gente. Que história é essa de um Espírito Santo que desce como que línguas, parecido como que labaredas de fogo? Que história é essa? Como é que você explica algo que é de outro mundo? Mas nós que somos cristãos, nós cremos pela fé e não pela inteligência. E eu quero aqui trazer alguns detalhes importantes para vocês. É comum nós ouvirmos pessoas dizerem assim: houve uma época que Deus se manifestou como Pai. Houve outra época que Deus se manifestou como Filho. E houve outra época que Deus se manifestou como o Espírito Santo. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Está certo ou errado? Errado. Isso está enquadrado dentro da história da igreja como modalismo. É como se Deus tivesse várias faces. Numa época ele apresenta a face de Pai. Noutra época ele apresenta a face de Filho. Noutra época ele apresenta a face do Espírito Santo. Isso é chamado modus. Aí nasce uma heresia dentro da história da igreja, chamado de modalismo. E o nosso Deus não é um Deus de máscara. O nosso Deus não é um Deus de muitas faces. Quando o Pai esteve trabalhando no Velho Testamento, o Filho estava junto e o Espírito Santo também, amém? Quando o Filho estava aqui encarnado, que nós chamamos de epifania, é a encarnação do Verbo, é o mistério da encarnação. Quando o Filho estava aqui, desenvolvendo o seu ministério, o Pai também estava e o Espírito Santo também estava. E agora que o Espírito Santo está massivamente trabalhando no meio da igreja, o Pai também está e o Filho também está, porque os três são um. Pastor, eu não consigo entender a doutrina da triunidade, então são dois, eu também não. Mas o justo vive pela fé. Não tente explicar o inexplicável. Os 5 sentidos que nós temos não é capaz de explicar a essência de Deus. Um outro problema para esse texto: será que esse tempo de manifestação do Espírito Santo passou ou ele ainda está valendo? Aí nasce uma corrente teológica chamada cessacionismo. Será que essa manifestação do Espírito Santo foi só para o tempo dos apóstolos, ou será que ela ainda está valendo para os dias de hoje? Em teologia sempre haverá 2 possibilidades. Então eu vou dizer de que corrente eu pertenço. Eu pertenço à corrente de que Deus não muda. E Deus não age em uma época de um jeito, em outra época ele age de outro jeito. O mesmo Deus que estava pronto para batizar com o Espírito Santo há 2000 anos, é o mesmo Deus que está pronto para batizar com o Espírito Santo hoje. Então, abaixo o cessacionismo, Deus continua trazendo carisma sobre o seu povo, amém? É por isso que nós, Batistas Nacional, somos uma igreja pentecostal, porque nós cremos no Pentecostes. Ah, mas aí dá outro problema, porque alguns que existem por aí, dizem que também são pentecostais. Aliás, pentecostal toda a igreja é, porque a igreja nasce no Pentecostes. Mas escuta, existem os pentecostais que querem continuar buscando os sinais, os prodígios e as maravilhas, e existem os pentecostais que acham que tudo já passou e a gente só vive do passado e o Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. Não faço parte desse grupo. Eu vou para a escuridão nas madrugadas orar, porque de Deus eu quero mais. Eu não prego sem estar pelo menos 2 ou 3 horas com o Senhor, justamente porque eu quero ver os sinais de Deus.
Tudo que eu quero é ver um paralítico andar, eu ainda não vi. Eu estou com quase 60 anos, eu não vi um paralítico andar ainda. Como eu queria ver um surdo ouvir, um cego enxergar. Há dias atrás eu tive acesso a um vídeo na internet, e não é montagem não, viu? Onde um pastor atende uma menina no púlpito, e a menina tinha uma perna mais curta que a outra, pelo menos 15 centímetros. Tá na internet para quem quiser ver. E ele senta a menininha aí de uns 10 anos na cadeira, põe a mão na perninha dela e começa a orar com ela. Irmãos, de uma forma muito sobrenatural, a perna cresce na hora. E não é montagem não. A perna da menina cresceu. Sabe o que é isso? Prodígio, maravilha. É esse Deus que eu quero na Batista Nacional. Eu não quero esse Deus vencido. Eu não quero esse Deus que não tem poder. Eu não quero esse Deus teológico. Eu quero um Deus que se mistura no meio do povo. Eu quero um Deus que opera no meio do povo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui tem outro problema. Teólogo, irmão, cria problema com tudo. E aí, que língua é essa que esse povo está falando, meu Deus? É língua de homem ou é língua de anjo? Aí agora eu tenho que ser honesto, sim ou não? Eu tenho que ser honesto. Não é porque eu sou pentecostal, irmão, que eu vou começar a inventar um monte de firula. Não, eu tenho que estar na palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não faz curva, amém? Então aqui, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pastor, essas línguas que eles falavam agora, eram idiomas humanos ou eram línguas do mundo espiritual? Dos anjos, sei lá, uma língua totalmente fora desse planeta nosso. Fácil, o texto responde. Lá no versículo 11, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Então, qual é a língua que os homens, que os cristãos que estavam recebendo o Espírito Santo, mais ou menos 120 pessoas, que língua é essa que eles estavam falando? Eram galileus, gente sem estudo, gente desescolarizada, que estava falando em árabe, que estava falando em egípcio, que estava falando no idiomas da Mesopotâmia, que estava falando em idiomas dos romanos, eram idiomas humanos. Não adianta inventar, nessa hora o pentecostal tem que ser honesto. Eram línguas humanas, que nós teologicamente chamamos de xenolalia. É xenolalia, é idioma humano, é como se fosse o francês, o inglês, o alemão, o javanês, o espanhol, o chinês, é o tupi-guarani, é língua humana. Nesse caso aqui, o Espírito Santo enche a pessoa, ele transborda na pessoa e ele traz na mente da pessoa um idioma que o Renan nunca falou. Já falou francês? Se o Espírito Santo te preencher agora, você fala francês. Por quê? Porque deve existir algum francês aqui que não está entendendo o português e que precisa ouvir a glória de Deus no idioma dele. Pronto, gente. Para que fazer mistério? Para que fazer celeuma com uma situação tão simples, tão fácil de entender? A Bíblia responde à própria Bíblia. Haverá casos na Bíblia que o falar em línguas não será xenolalia, mas sim glossolalia. Aí quando houver uma língua que não é humana, a Bíblia também vai dizer. Lá em Coríntios 12 nós temos línguas que não são humanas. São línguas de anjos,
são línguas de um outro mundo que a gente não conhece. E quando você vê aqui, alguns de nós falando línguas aqui, não é francês, não é inglês, não é javanês, não é espanhol, é língua de Deus. Pastor, quando vocês falam em língua, vocês entendem alguma coisa? Não. E não é pelo fato de eu não entender que eu vou deixar de falar, porque quando o Espírito Santo enche, a gente fala. E o próprio apóstolo Paulo fala: quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Se não houver intérprete, de preferência que fique calado. É por isso que quando a gente vai falar em língua que ninguém entende, a gente tira o microfone. Porque não é exibicionismo, é enchimento pessoal. Amém? Um pentecostalismo honesto trabalha dessa forma. Não adianta ser pentecostal e ensinar as pessoas a fazer coisa errada. Eu já vi pastor ensinando ovelha a falar em língua estranha. Como é que ensina, irmão? Xalabala, xalab, fala aí, xalabala, xalab. Não funciona assim, irmão. Isso é mentira. Isso é mistificação. Isso aí é charlatanismo. O dia que o Espírito Santo encher você, transbordar em você, fica tranquilo, naturalmente você vai falar coisas que você nem entende, mas que você vai ficar totalmente glorificado. Vamos lá no versículo 37, dando continuidade à nossa pregação. Eu estou falando de enchimento do Espírito Santo. Depois que tudo isso aconteceu, as pessoas ficaram sem entender. Homens incultos, homens indoutos, homens que não sabia mal falar o aramaico ou o hebraico, falando em idiomas de outras nações, procuraram o apóstolo Pedro e falaram: Pedro, que negócio é esse? Nós não estamos entendendo nada. Que manifestação sobrenatural é essa? Onde o Espírito Santo dá o poder às pessoas de falarem um idioma que ele nunca estudou. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, diante de tantas maravilhas? O que nós vamos fazer diante do poder de Deus? O que fazer agora que nós fomos visitados pelos céus? O que nós vamos fazer agora que nós conhecemos um pouquinho mais da glória de Deus? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Sabe qual que é o cerne da mensagem de Jesus? Sabe qual é o cerne da mensagem de Jeová? Sabe qual é o cerne da mensagem do Espírito Santo? Arrependei-vos. Sabe para que você está aqui nessa noite? Para se arrepender. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque um dia Deus falou no seu coração, porque um dia o Espírito Santo visitou você, porque um dia você foi batizado com o Espírito Santo, porque um dia você foi batizado no corpo de Cristo, porque um dia você recebeu o selo do Espírito, porque um dia você recebeu vestes brancas. Então você está aqui. Sabe qual que é o dia de hoje? Hoje é o dia de arrependimento, porque a glória de Deus está sobre a sua vida de novo. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. Outro problema. Os teólogos fazem uma confusão. Escuta, é para batizar em nome de Jesus ou é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Isso aqui virou um problema na igreja. Coisa que a gente não discute com vocês, mas eu sou o cara que levanta a batina do padre, eu quero ver a canela. Deixa eu falar um negócio para você aqui. É para batizar em nome de Jesus, pastor? Ou é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se você batizar em nome de Jesus, você vai ser enquadrado teologicamente como unicista, Igreja Voz da Verdade.
Se você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai ser batista, presbiteriano, metodista, luterano e etc e tal. Você tem dois caminhos. Ou você batiza em nome de Jesus, Congregação Cristã no Brasil, Voz da Verdade, ou você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por quê que o apóstolo Paulo fala para batizar em nome de Jesus? Porque ele estava no dia que Jesus disse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por que ele está mandando batizar em nome de Jesus? Porque naquela época tinha gente batizando em nome de João Batista. Tinha essa confusão. E aí, é para batizar em nome de Jesus? É para batizar em nome de João Batista? Então, o apóstolo Pedro, para conseguir desfazer esse mal entendido, ele fala, gente, batiza em nome de Jesus, porque agora não é o ministério joanino, agora é o ministério de Jesus. Simples assim. Agora, você quer a minha opinião? Quer batizar em nome de Jesus? Batiza em nome de Jesus. Quer batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não desce no nível das nossas conjecturas. Deus não desce do nível das nossas discussões teológicas. Para Deus pouco importa se você batiza com um copo d'água, com a banheira ou no Rio Jordão. Nós é que ficamos aí fazendo facções dentro do cristianismo. Gente, tem igreja que um copo desse dá para batizar 10. Aí não é batizado? É batizado, irmão. Eu sou um batista light. É batizado. Agora o batista, irmão, é amigo da Saneago. O batista vai lá e batiza com 200 litros d'água. Pronto. Mas quem é mais crente? Quem batizou com um copo na cabeça ou com uma lata d'água? Irmão, não é quantidade de água que te faz mais crente ou menos crente. Isso é modo humano, que serve só para dividir as pessoas, para criar facções dentro da igreja de Jesus Cristo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Batize em nome de Jesus. Olha aqui, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Outro problema teológico, meu Deus. Quando você batiza alguém, você anula o pecado? Batismo foi feito para anular pecado. Lamentavelmente, tem igreja que crê nisso. Tem igreja que se você pecar, você tem que batizar de novo. Eu tenho dó de alguns irmãos aqui que não vai sair do batistério. Porque pecou, tem que batizar de novo. Pecou, tem que batizar de novo. Pecou, tem que batizar de novo. Vai perder a cor. Infelizmente, tem gente que leva isso aqui no pé da letra. Não se faz doutrina com um versículo, se faz doutrina com toda a Bíblia. Batismo não tira pecado de ninguém. Quem tira pecado é o sangue de Jesus. Se você pegar só um versículo como esse, você vai criar heresia. A Bíblia é um conjunto. E um versículo você não pode formular doutrina. É muito pouco. Pois, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Agora a parte mais importante. E recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe onde que eu queria chegar? Aqui. A gente aprende em algumas igrejas, pelas quais eu já passei, que quando você aceita Jesus, automaticamente você é batizado pelo Espírito Santo. Para. Quando você aceita Jesus, você é batizado no corpo de Cristo. Mas o dom do Espírito é uma segunda experiência. E olha que eu provo, hein? Eu provo na palavra. Eu provo na palavra. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. É só ler.
O batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. Eu não estou falando de batismo no corpo de Cristo, na igreja. Eu estou falando de uma segunda experiência que depende de um transbordamento da presença do Espírito Santo. E aí, irmão, é onde nós estamos perdendo espaço, porque os crentes renovados estão ficando tradicionais de novo. Os crentes renovados não querem mais receber essa segunda experiência. E ao contrário do que muita gente pensa, ser batizado com o Espírito Santo não tem obrigatoriamente que falar em línguas. Eu provo na Bíblia, não tem obrigatoriamente que falar em línguas. Tem gente que é batizado pelo Espírito Santo e não fala em línguas. E conhecereis a verdade vos libertará. O falar em línguas é um dom, profetizar é um dom, sabe, revelar é um dom, palavra de conhecimento é um dom, traduzir a língua é outro dom. Então você pode ser batizado com o Espírito Santo sim, e não falar em línguas. Quem é que já sentiu a presença de Deus e já chorou? Batizado com o Espírito Santo. Está vendo? Você falou em línguas, mas foi batizado com o Espírito Santo. Quem é que sentiu a presença de Deus e não chorou, e sentiu um gozo, uma alegria, uma satisfação, uma vontade de amar? Quem já passou por isso? Foi batizado pelo Espírito Santo e não falou em línguas. Então, por favor, não entre em sentimento de culpa, porque você não falou em línguas. Existem pessoas aqui que nunca vão falar em línguas. Por favor, não se deixe enganar por essa falsa doutrina. Está cheio de falsa doutrina. Agora uma coisa eu vou te dizer, busca o enchimento, hein? Vale a pena, busca a presença do Espírito Santo, vale a pena. Pastor, como é que eu vou encontrar com esse Espírito Santo? Irmão, vai para o quarto escuro e fecha a porta. Irmão, faz jejum periódico. Quando me falaram que o Espírito Santo batizava, eu fiz um jejum de 105 dias. Eu almoçava, eu jantava às 18 horas, e ficava das 18 horas até o meio-dia sem comer nada, só bebendo água. Foram 105 dias. Eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero o dom do Espírito Santo, eu quero o enchimento do Espírito Santo. 1, 2, 3, 10, 50, 100, 105 dias. Quando fez 105 dias, pastor Rodrigo falou: pastor Antônio, vamos lá para a igreja orar? Vai eu, minha mulher, minha filha, você, sua mulher, suas duas filhas. Eu falei: vamos. Chegamos lá, irmão, começamos a orar, era uma segunda-feira, não tinha ninguém na igreja. Começamos a orar, irmãos, e a presença de Deus desceu sobre a minha vida. E aí, irmão, eu tive o privilégio de falar em línguas, mas eu já havia recebido o batismo com o Espírito Santo, e nem eu sabia. Depois eu fui entender essa história. Agora, deve buscar os dons? Deve buscar os dons. O Espírito Santo lista pelo menos 12 dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dom da cura, dom dos milagres, dom de revelação, dom de línguas e interpretação de línguas. Busca os dons. Para que serve o dom? Para você anunciar as maravilhas de Deus. Mas não se contenta só com os dons, busca o fruto. Não são frutos, é fruto no singular. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então busca os dons, então busca o fruto, então busca o batismo com o Espírito Santo. Chora na presença de Deus, deixa Deus encher tua vida, deixa o Espírito Santo transbordar em você. Aí você vai perceber que a depressão
foi embora. Aí você vai perceber que aquela enxaqueca com hora marcada foi embora. Aí você vai perceber que aquela baixa imunidade foi embora, porque toda vez que o Espírito Santo visita alguém e transborda em alguém, ele deixa um benefício, ele deixa uma cura, ele deixa uma libertação. Busque o Espírito Santo de Deus. Sabe por que os crentes estão doentes? Os crentes estão depressivos, os crentes estão suicidando, os pastores estão suicidando, os pastores estão adulterando, os pastores estão comprando e não pagando, eles estão mentindo, eles estão roubando da igreja, porque quando a gente não se enche de Deus, a gente se enche das coisas desse mundo. Está faltando John Wesley, está faltando John Knox, está faltando David Brainerd, está faltando Jonathan Edwards, está faltando Charles Finney, está faltando Dwight Lyman Moody, está faltando Charles Spurgeon, está faltando o homem de Deus, está faltando fogo no altar, está faltando vida com Deus, e aí as igrejas esfriam, as igrejas morrem. Você quer colocar fogo na tua igreja, vai para o monte. Você quer atrair cura para a tua igreja, vai para a oração. Nós precisamos voltar ao Pentecostes. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Criticamos tanto a Igreja Católica. Criticamos tanto a Igreja Católica. Me perdoa, irmãos, tem igreja evangélica que é uma vergonha, é um cemitério, é um esconderijo de profeta, pastores tapados, pastores amarrados, pastores silenciados, pastores emparedados, pastores sem autoridade, pastores que se sentem acuados, porque tem conivência com o pecado, e quando uma ovelha o enfrenta, ele abaixa a cabeça. Pastores vencidos, pastores que vivem em função de dinheiro, só dinheiro, estão na igreja por dinheiro. É lamentável porque essa geração é fraca. É lamentável porque essa geração carece de líderes que façam a diferença. Mas ainda há Deus, e o Deus que falou há 2000 anos ainda fala, Perguntaram para John Wesley: pastor, por que quando o senhor prega, vem 3.000 pessoas para te ouvir? Ele disse: é fácil, eu coloco fogo em mim, e as pessoas vêm para me ver queimar. Sabe qual que é o papel nosso, irmão? É atear fogo no próprio corpo. Nós precisamos ser tochas incandescentes de Jesus. Nós precisamos ser labaredas de Jesus. Nós precisamos ser ministros de fogo. A única coisa que deve nos fazer medo é o pecado. John Wesley disse: me dê 100 homens que tenham medo somente do pecado e eu transformo o mundo. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo da falta de dinheiro. Não tenha medo da crise. Não tenha medo do PT nem do PSL. Não tenha medo de Donald Trump. Tenha medo desse povo não, irmãos. Tenha medo do pecado, do pecado. O pecado vai complicar a tua vida. Diga não. Diga não. Diga 10 não por dia. Mas quando Jesus te fizer uma pergunta, diga: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu fico olhando para a nossa igrejinha.
igreja pequena, fica olhando, irmãos, nós somos fracos, nós somos a Filadélfia de Jesus, nós somos fracos, não dei conta de fazer a galeria, eu não dei conta de pintar a igreja, não dei conta de colocar cerâmica. Mas enquanto a gente não dá conta aqui, a gente dá conta em Santa Helena, porque os olhos de Deus estão vendo Santa Helena mais carente do que Rio Verde. De que me adianta colocar um púlpito aqui que custa 10, 20 mil reais e Jesus não poder entrar por aquela porta? De que me adianta colocar um porcelanato aqui, um granito aqui, e perder a autoridade que Jesus nos concede? De que me adianta, irmãos, fazer a galeria, terminar essa ala que está faltando? Os nossos pastores aqui ganham a mesma coisa há 10 anos. Não tem aumento. Nós temos correção inflacionária. Nós não temos aumento. Eu ganho o mesmo salário que eu ganhava há 10 anos. Os pastores aqui ganham o mesmo salário. De lá para cá a igreja já cresceu 20 vezes. Mas o nosso foco aqui não é homem. O nosso foco aqui é a obra de Deus. Uma igrejinha como essa tem 8 congregações, mas eu quero mais. Eu quero mais para a honra e glória do Senhor. Eu estou de olho em Montevidil, eu estou de olho em Castelândia e Maurilândia. Escuta o que eu estou falando. Não falta dinheiro não, falta é vaso. Não falta óleo não, falta é vaso, não tem vaso. Me desculpe a franqueza, o povo quer ser médico. O povo quer ser advogado, beleza, ótimo. Mas às vezes o problema não é esse. Você quer ser médico, mas tem chamado missionário. Você quer ser advogado, mas foi chamado para ser pastor. Aí está o problema. Você vai ganhar 1 milhão por mês e vai ser um frustrado. O seu casamento não vai funcionar. A tua vida vai ser um marasmo. Dinheiro no bolso e falta de paz interior. Houve um tempo que as mães pariam para os filhos serem padres. Houve um tempo em que as mães pariam para os filhos serem pastores. Infelizmente as mães parem para o filho estudar na melhor faculdade, para ser médico, para ser doutor, para ser cônsul, para ser embaixador ou embaixatriz. As mães não parem mais para os filhos serem pregador da palavra. Deus só teve um filho, Deus só teve um filho, e ele não foi médico, ele não foi advogado. Deus só teve um filho, e o filho dele foi pregador da palavra. Está vendo que está tudo errado? Hoje um pastor sai na rua. No passado um pastor saía na rua, a população falava, lá vai um homem de Deus. Hoje um pastor sai na rua, lá vai o ladrão. Verdade? Olha, irmãos, às vezes a gente só vai saber quem é uma pessoa depois que ela morre. Sabe por que a gente fala de João Wesley de boca cheia? Porque ele morreu. Sabe por que a gente fala de Moody com a boca cheia? Porque ele morreu. Você sabe por que a gente fala bem de Francisco de Assis, São Francisco? Porque ele morreu. Sabe por que a gente fala bem de Santo Agostinho? Porque ele morreu. Porque a gente só valoriza as pessoas depois que ela morre. Agora, às vezes a gente tem que valorizar as pessoas também, enquanto elas estão vivas. Certa feita, um pastor amigo meu, aliás, era professor meu, ele foi meu professor de teologia em Londrina, e ele disse que foi no enterro de um amigo de um pastor. Chegando lá, o pastor que estava fazendo o culto fúnebre disse, olha, irmãos, esse homem que está aqui estendido nesse caixão era um baluarte da verdade. Aí na hora do enterro todo mundo fica comovido. Esse homem que está aqui no caixão deu a sua vida pelos necessitados. Esse homem que está aqui no caixão era um príncipe da palavra, pregava como ninguém. O povo, quando todo mundo estava assim,
Esse homem que está aqui no caixão, irmãos, morreu como mendigo. Não tinha uma casa para morar. Não achou ninguém para dar casa para ele. Esse homem vivia de doações, porque ele não conseguiu juntar dinheiro. E na sua velhice, o remédio que ele tomava era alguém que doava. Não conseguiu fazer o pé de meia, sabe por quê? Porque ganhava pouco. Queridos irmãos, os santos têm muito para nos oferecer. Cada palavra de um santo, de um homem de Deus, que vem carregada de autoridade, recebe no seu coração, enquanto é tempo, enquanto estamos a caminho. E eu digo para você, como homem separado de Deus, o Espírito Santo ronda você. Ele ronda a sua casa. Ele ronda seu casamento. Ele ronda o seu físico. Ele ronda seus pensamentos. E ele fica procurando um espaço para entrar. Como eu queria entrar no seu casamento. Como eu queria entrar na sua casa. Como eu queria entrar na tua história. Como eu queria entrar dentro desse vaso e encher, e encher, e encher, e encher. Um dia uma irmã dessa igreja foi visitar um pastor lá em Caiapônia. Mas ela foi lá porque ela conhecia alguém. E esse alguém tinha por pai um pastor. E quando ela chegou na casa, era tarde, tinha um homem sentado numa cadeira de macarrão. Um homem já de idade, possivelmente um pastor jubilado. E ele sentado, folheando e lendo a Bíblia. Essa irmã entrando pelo corredor, ela passa e deixa o homem ao lado. Quando ela passa, que ela chega ali, paralelo àquele homem, ela começa a chorar. Ela começou a chorar e desceu sobre ela uma unção poderosa. Ela parou, olhou para aquele homem e falou: o que é isso? Ela falou: é Jesus. Tem gente, irmãos, que está tão transbordante de Deus, você passa perto dele, você é encharcado pela presença de Deus. Um homem, quando está cheio do Espírito Santo, qualquer lugar que você tocar, você molha a mão. Um homem, quando está cheio da unção, qualquer lugar que você tocar, você umedece as suas mãos com o óleo de Deus. Então é essa proposta que eu tenho para você nessa manhã, nessa noite. Assim como Jesus, Deus derramou o Espírito Santo no Pentecostes, Ele está pronto para derramar o Espírito Santo dele na sua vida. Abre o teu coração, abre o teu entendimento, vence essa geleira, vence esse esfriamento. Levanta de madrugada, você perde o sono e você fica rolando na cama. Acorda, Deus está te chamando, Ele quer ter um momento com você. Venha para o culto e deixa Deus falar contigo. Essa palavra de hoje não é para o teu marido, para o teu vizinho que não veio. Essa palavra de hoje é para você. Deus quer encher você. A sua rua precisa ser transformada e o Senhor conta com você. A sua família precisa ser transformada. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas Ele conta com você. Se você não for transbordante, a tua família não se converte. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus entrar na tua vida. Qual é a tua prioridade? Prioridade hoje de muita gente é dinheiro, 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 desgraça. Dinheiro só traz desgraça. As pessoas ficam duras. As pessoas ficam insensíveis. As pessoas ficam autossuficientes. Fica doente, não ora, compra o remédio, aprende a confiar só no dinheiro. Igreja fica rica, perde o Espírito Santo. Pois que a nossa igreja então fique pobre para sempre, mas que nunca venhamos a perder o Espírito de Deus. Talvez eu nunca vou conseguir colocar esse piso então. Talvez eu nunca vou conseguir, mas as congregações vão funcionar, viu? Então os pastores que me sucederem, que coloquem o piso, mas
mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos abrir ponto de pregação, ponto de pregação, ponto de pregação. Goiás é de Jesus, Goiás é de Jesus. Quem é que já foi no Paraná aqui? Quem conhece o Paraná? Levanta a mão. Ah, bonito, né? Chega no Paraná, todo mundo é crente. Ai, no Paraná as igrejas é uma bênção, e Goiás não é por nossa causa. Mas vai mudar. Vai mudar porque nós temos orado pelo maior e o mais duradouro avivamento. Ó, nós vamos colocar o Paraná no nosso calcanhar, viu? Paraná que se cuide, porque Goiás está chegando. Paraná que se cuide, porque Goiás está chegando. E o mesmo Deus que opera lá, também quer operar aqui. Pois que o avivamento comece hoje, que o avivamento comece agora, e comece por nós. Amém? Não é se engrandecendo que a gente vai mudar o Brasil, que a gente vai mudar essa geração. De vez em quando eu fico sabendo de uns pastores aí, que têm síndrome de Lúcifer, e querem ser grandes. Tem pastor aí que não tem 50 ovelhas, já é apóstolo. Que desgraça é essa? Que necessidade é essa de ser grande? E aí, irmão, você vai estudar a história da pessoa, a pessoa está caída em pé, é um morto ambulante, mas é apóstolo, é querubim, é vice-deus, é ancião de dias, quer ser tudo. Meu irmão, enquanto a gente for alguma coisa, Deus não é nada. Quando nós não formos nada, Deus é tudo, Deus é tudo, Deus é tudo. Nós vamos mudar esse estado, foi para isso que Deus nos chamou. Eu, por acidente, vim parar em Rio Verde. Eu tinha 3 anos de idade, eu vim parar em Rio Verde por um acidente. Eu estava numa creche em Goiânia, sem pai e uma mãe, que eu não sei exatamente o que ela estava fazendo. Mas eu estava numa creche. E eu me lembro que eu era pequenininho, e tinha um portão de ferro, e eu ficava naquela grade, segurando aquele portão de ferro, esperando uma moça chegar. E quando essa moça chegava, eu falava para a tia, tia, a moça chegou. Era minha mãe. E aí a minha mãe esteve aqui em Rio Verde e falou para minha tia, falou, olha, o Antônio está numa creche, porque eu estou passando necessidade. Minha tia falou, a gente não põe filho em creche, traz ele que eu vou cuidar dele. E eu cheguei em Rio Verde com 3 anos de idade, e fiquei em Rio Verde até 5 anos. Foi o suficiente para Deus gerar em mim uma identidade abobrense. E eu passei a amar esse negócio aqui. E fiquei a vida inteira esperando o dia de vir para cá. Eu comecei a amar essa cidade antes mesmo de ser gente. Sabe por quê nós merecemos um avivamento? Porque o pastor de vocês ama essa cidade. Pastor que não ama a sua cidade não merece o avivamento. Nós merecemos porque nós amamos essa cidade. E você tem a minha cara, você tem a minha cara. Aí em 74 minha mãe me mandou para cá, a vontade de vir para cá era tão grande que ela me mandou para cá. E eu fui estudar no Colégio do Sol, eu toquei o terror. A ponto da diretora chamar minha tia e falar, leva embora, pelo amor de Deus, leva essa encrenca daqui. Ela pegou meu boletim, eu lembro como se fosse hoje, irmão. Parecia as páginas policial de um jornal, só tinha vermelho, 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 vermelho. Ela olhou e falou, olha aqui, dona Maria, não tem condição. Ele chega a ficar 1 semana sem vir na aula, por que a senhora não manda ele para a aula? Ela falou, mas ele sai todo dia, ele toma banho na bacia com sabão de bola, ele vem todo dia para cá. Mas ele não chega aqui, dona Maria, para onde que ele foi? Eu ia para o córrego do Sapo fumar Arizona. É no tempo do Arizona, do Beverly, do Paquetá, do Elmo. Eu ia para a beira do córrego fumar, porque eu achava bonito fumar.
Quando sobrava um dinheirinho, eu comprava Hollywood, porque eu queria o sucesso. Quando chegou no meio do ano, minha mãe falou, olha, eu tenho que tirar de Rio Verde, porque ele vai perder o ano. Voltei para Brasília, mas eu falava, um dia eu volto para Rio Verde. Um dia eu volto para Rio Verde, um dia eu volto para Rio Verde. Até que um dia eu fui convidado a me retirar da casa da minha mãe. Eu era persona não grata. Irmão, ninguém gostava de mim. Até para adoecer era difícil, que nem doença queria. E eu vim para Rio Verde e cheguei aqui, irmãos, querendo morrer. Eu queria morrer. Queria morrer. Mas aqui eu tive encontro com alguém que muda a vida. Eu tive encontro com um médico que comprou a minha casa e falou de Jesus para mim. E quando ele começou a falar de Jesus, eu falei, eu não aguento crente. Esse povo é chato. E ele falou de Jesus. A mulher dele falou de Jesus. Aí tinha que passar a escritura. Vieram me buscar, me colocaram num carro, Escort Kia. Lembra? Eu lembro até do pneu que estava no carro. Quando está chegando lá no cartório, em frente ao prédio Tartuce, lá vem essa mulher falar de Jesus. Só que, irmão, não cale a tua boca, fale de Jesus. E ela falou de Jesus, quando eu estava passando ali na Presidente Vargas, entrando ali, para sair lá no fundo que vira para o Tartuce ali, ela falou de Jesus naquele lugar, eu lembro o lugar que ela falou. E eu tive um encontro com Jesus. E o Jesus transforma o menino mal criado, mal educado, o menino rebelde, o menino perdido, que nem diretor de escola queria. O menino, Deus transforma num homem de Deus, que não é melhor do que ninguém, mas que consegue controlar as suas limitações, e tem a cada dia dedicado a sua vida para Deus, assim como você está fazendo. E agora eu estou aqui, conclamando você para o maior e o mais duradouro avivamento. Mas nós não vamos chegar em lugar nenhum se o Espírito Santo não entrar na nossa vida. Com força humana ninguém faz a obra de Deus, não se faz a obra de Deus sem Deus. E eu quero Ele para a minha vida, eu quero Ele para a sua vida, eu quero ganhar esse estado, eu quero ganhar esse estado. Dizem que eu sou louco, dizem que eu sou louco. Mas eu sou o único louco que acredita naquilo que fala. Eu acredito no que eu falo. Eu quero Goiás, irmãos. E por favor, não precisa aumentar o meu salário, fica tranquilo. Não quero passar de pastor, não quero ser apóstolo, nem bispo, não quero ser nada. Eu só quero concluir o meu tempo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ser referência para a tua vida. O dia que falarem mal de mim, checa, pode ser mentira, viu? E se for verdade, denuncia. O dia que eu não tiver condições de estar aqui, por favor, liga lá na CBN em Goiânia, fala, tira ele daqui. Mas não por intriga fútil. Se houver uma causa genuína, mas enquanto não houver, vamos junto, eu estou junto com você. Vem comigo. Nós temos uma obra para fazer nessa cidade. Depois que eu morrer, não precisa citar meu nome, não. Mas enquanto nós tivermos vida, vamos caminhar juntos, porque eu sei que Deus vai mudar esse estado. Esse estado é católico, idólatra. O padroeiro de Rio Verde não é Jesus, é São Sebastião. Se você ler a história de São Sebastião, você vai perceber que ele não é santo coisa nenhuma. Leia a história de São Sebastião, que morreu flechado, soldado romano. Vai lá, lê a história dele. Sabe para quem que os nossos irmãos católicos entregaram Rio Verde? Entregaram para um Sebastião. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar essa cidade da mão do Sebastião. Porque essa cidade é de Jesus. O estado de Goiás também é do Senhor. Aliás, do Senhor Jesus é tudo. Nós vamos apenas resgatar, abrir a boca, falar e aguardar o derramar do Espírito Santo. Amém? Se a religião que você tem te satisfaz, a que eu tenho não me satisfaz. Eu quero mais.
O que Deus tiver para dar para mim, eu quero 100%. Eu sou guloso. Quem me conhece sabe. Quando eu terminei a faculdade de biologia no ano de 94, recebi o convite para dar aula na Copem. Era o meu sonho, porque quem conhece Copem sabe o que é Copem. E eu recebi o convite para dar aula na Copem. Eu tinha duas opções, ou me acovardava ou enfrentava, e eu fui. Quando eu entro, irmão, para com Cristo Jesus ser o melhor. Nós somos o melhor, mas isso não nos embriaga, isso não nos adoece. Nós somos o melhor porque Jesus nos faz mais do que vencedor. Nós não somos mais uma igreja, nós somos a igreja cujas portas do inferno não têm poder sobre essa igreja. E eu preguei de manhã, nós temos a chave. Nós temos chave para abrir qualquer porta. E Goiás está na nossa mão. Goiás é nosso. Goiás é nosso, foi entregue para essa igreja. Viu? Os meus inimigos vão aumentar. E você ora, porque o Goiás é nosso. Eu posso encerrar?